Boa noite, irmãos galácticos. Boa noite, TV Crom. Boa noite, TV Cotia. A caçadora de OVNIs está no ar. Mais uma vez aqui. Sou Vilma Amazone, para quem não me conhece. Ufóloga contatada. Inscrevam-se no meu canal, a Caçadora de OVNIs. Ok? Tem um outro também. Mudamos o nome. Bom, ainda não está muito certo. De outra hora eu falarei sobre ele. É um canal sobre artes. Depois eu direi. Artesanatos fantásticos. Depois falarei sobre ele. Inscrevam-se também nos canais do meu amigo Rodrigo Cunha. Território Oculto, dicas e tutoriais, ok? Bem, hoje falarei sobre visão cósmica de Chico Xavier. Voltando ao passado, me defronto diante da TV. TV preto e branco. Assistindo ao programa da época chamado Pinga Fogo. Isto foi em 1971. E aquele programa seria marcado devido ao convidado ilustre, porém de uma humildade a toda prova. O espiritualista Chico Xavier. Pois é. O programa era de entrevistas e dele participavam religiosos, políticos, artistas e pessoas comuns, todos com seus desafios e descrenças, e outros muito crédulos também. Havia uma plateia lá, né? E a plateia bem recheada de todo tipo de pessoas de todas as áreas, todos ali com um aspecto desafiante, né, ao nosso querido Chico. As perguntas foram inúmeras, mas as que mais chamaram a atenção foram as questões do universo. Chico, com toda a sua delicadeza, que lhe era peculiar, foi respondendo com extrema confiança e sabedoria, e também afirmando: não estou só. Ele quis dizer que naquele momento ele estava com seu mentor, Emmanuel. Quem não conhece, procure saber quem é Emmanuel. Naquela plateia, podíamos ver pessoas muito conhecidas em todas as áreas, algumas muito polêmicas, outras nem tanto. Conforme Chico ia respondendo, podíamos ver nos olhares muito espanto e até muita emoção. O futuro será de uma vida cósmica, disse ele. Naquela época, nada sabíamos a respeito, e pouco se falava, ou quase nada, dos mistérios do cosmos. O estudo ufológico será uma realidade inevitável, disse ele. Olha só. Estaremos sendo preparados para um evento sem proporções, disse ele. E apesar de todas as evidências da existência de vida em outros planetas, os governos farão de tudo para encobrir. Gente, olha só a conversa dele, não é? Irão sempre negar, escondendo a verdade de toda a nossa origem. E por incrível que possa parecer, é o que vemos hoje. Incrível isso. As palavras de Chico estão se concretizando, realmente. Mas o silêncio um dia chegará ao fim, disse ele. A humanidade deve estar preparada. Nada será como antes. A partir do momento que acontecer o contato final. É isso que nós tanto buscamos, não? Mas sabemos que contatos já existem, disse ele.
E nós? Estamos sabendo? Será que naquela época alguém tinha noção que nós já estávamos sendo visitados e que eles já estariam entre nós? Absolutamente não. Naquela época, não. Uma parte da população, sim, porém a outra parte se nega a aceitar a verdade. Hoje, por todo o universo encontram-se centenas de raças diferentes. E eles nos visitam periodicamente. E eu até diria o seguinte, diariamente. Hoje, não é? Chico disse que eles jamais irão permitir uma guerra nuclear. Nunca iriam permitir uma guerra nuclear. E hoje estamos sendo muitíssimo ameaçados. Porém, se intensificam as presenças das naves que destroem mísseis, não é? Eles não concordam com esse tipo de coisa. Porque para eles não é interessante uma destruição que vai além do planeta Terra. Sim, porque a partir do momento que uma bomba dessa explode, né, deflagrada, a coisa não ficará somente aqui dentro do planeta, lógico, né? A coisa irá muito além, porque nós sabemos que das ondas, né? As ondas imensas, gigantescas, um absurdo que irá acontecer aqui no planeta, mas que irá invadir o universo, e eles não querem isso de maneira nenhuma. Chico falou das viagens interplanetárias que haveriam de acontecer. Olha, agora nós vemos aí o senhor Elon Musk e outros, né? SpaceX e Tereleta lá, né? Fazendo grandes viagens, né, interplanetárias. Ele falou da chegada do homem em Marte, dos seres que habitam Marte e outros planetas também. Pois é. Chico também falou de um comando espacial, que acreditamos ser a Confederação Intergaláctica, sob o comando do nosso querido Astar Sheran. Pois é. Ele disse também da volta de Jesus, e que ele é um extraterrestre. Ai, 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 ui, ui, ai, ai. O que causou polêmica entre religiões, e até hoje isso causa, né? Quando esse tipo de coisa é citado, a coisa vira uma confusão danada, né? Porque, na verdade, lá no fundo, eles sabem muito bem que Jesus não foi e não será nunca um ser comum. Ele é, sim, lá das estrelas. Disse que um dia teríamos de aceitar uma tecnologia extremamente avançada, que mudaria os rumos de todo o comportamento humano. Falou da inteligência artificial, brincadeira, hein? O egoísmo, a decadência humana, a decadência física e espiritual, e que tudo isso estaria em alta num determinado tempo. Qual é esse tempo, minha gente? O tempo parece que é agora mesmo, né? E é exatamente o que vemos hoje. Em dado momento, falou de um prazo limite que seria de 50 anos. O homem teria todo esse tempo para se regenerar, se desfazer de armamentos nucleares, de usinas nucleares, que tanto podem prejudicar a humanidade. E também não guerrear entre si. Ele disse que não poderíamos ter contendas entre países, né? E que esses 50 anos seriam para que a humanidade modificasse o seu comportamento, né? Para que as coisas, depois desses 50 anos, que estaríamos muito melhor. Bem, também não guerrear entre si
e que cumpríssemos essas ordens, que teríamos de volta a paz no planeta. Mas, porém, não foi isto que fizemos. E hoje vivemos presos com muito medo. Não é o que acontece? É o que está acontecendo, né? Medo por toda parte, não é? Pois é, vivemos presos com medo, sujeitos a doenças de todo o tipo. Bem, no caso da humanidade não ter cumprido o que deveria ter feito, né? Então, alguma coisa houve que desencadeou uma série de coisas que nós já temos passado, né, por porta bastante estreita, né? Tudo começou com a PAN, né, de 2019 para cá, porque as coisas foram se intensificando, porque a humanidade não cumpriu o que deveria ter cumprido. No caso de uma contenda, teremos então o quê? Uma intervenção alienígena. Ele disse que um dia haveria de acontecer, sim, uma presença muito grande, que nós entendemos como uma intervenção alienígena, caso o homem não cumprisse com os seus deveres, né? O que, aliás, acho que está acontecendo. Chico Xavier teve sua visão cósmica e nos mostrou a todos. Provou que a espiritualidade não é brincadeira. Provou que não estamos sós de maneira alguma no universo, de maneira universo, multiverso, galáxias e mais galáxias, porque hoje sabemos, antes falávamos de universo, hoje sabemos que não é um universo, são multiversos, são galáxias e mais galáxias, planetas e mais planetas. Então, a coisa mudou de figura no nosso olhar de hoje. E exatamente tudo aquilo, uma visão bastante grande que teve o Chico Xavier. Que coisa incrível, minha gente, né? Imaginem a espiritualidade desse homem não tinha limites, né? Ele com certeza foi realmente uma pessoa muitíssimo especial. Ele provavelmente não era mesmo um ser comum de maneira alguma, não é? Veio para nos trazer tantas e tantas mensagens. E essa lição que nos deu nesse programa Pinga Fogo, em 1971, caramba, olha quantos anos aí atrás, né? Numa época que não se falava nada disso, que ninguém tinha noção absolutamente nada, né? Muito pouco se falava, algumas pessoas já eram antenadas, né? Já tinham algum ufólogos, né? Estudiosos, pesquisadores, mas eram muito poucos e muito escondidos, era uma coisa muito fechada, não era uma coisa assim como hoje, né? Tudo muito aberto. Não, então, aquilo foram notícias surpreendentes para todos, né? Poxa, não estamos sós mesmo? Não estamos, não. Falou das visitas interplanetárias, que haveriam ônibus espaciais, mas ele usou outros termos evidentes da época, né? Que haveriam naves, né? Viajando pelo espaço com o homem dentro, e que o homem faria pesquisas e que iria para outros planetas e tudo mais. Quer dizer, algo muito surpreendente numa época onde não se falava nada disso, né? Provou que não estamos sós no universo, dizendo a frase de Jesus: na casa de meu pai existem muitas moradas. Então, esta é uma frase que custou um pouco para algumas pessoas entenderem o significado dela, não é? Na casa do meu pai existem muitas moradas, olha só que interessante. Os governos querem mostrar que têm poder
sobre os extraterrestres, com seus armamentos, porém se esquece que eles estão à nossa frente há milhares de anos, de muito conhecimento, de muita evolução, muita sabedoria, né? Eles são totalmente diferenciados de nós, né? O perigo bate à nossa porta. O planeta reage castigando a humanidade. Bem, será mesmo um castigo? Ou tudo já estava escrito? É bem provável, né? Governos dizem estar abatendo OVNIs hoje. Uma hora falam em OVNIs, outra hora é um balão, outra hora é um teste meteorológico, outra hora é um ensaio para um abate verdadeiro. Então, o que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? Estão se preparando para algo muito maior, que nós ainda não temos conhecimento algum a respeito, mas me parece que algo bastante surpreendente está para acontecer. Eu acredito que a tal da guerra não vai acontecer, porque nossos irmãos do espaço, eles não irão permitir de maneira alguma que isso aconteça. Eu digo e continuo batendo nessa tecla. Eu acredito, Vilma, acredito que não. Eles poderão ameaçar, fazer todo tipo de ameaça, estão ameaçando, né, os russos lá, tal, dizendo que não fazem mais parte do tratado, né, nuclear, barará, mas uma andorinha só não faz verão, minha gente, uma andorinha só não faz verão. E ele é um só, né? No meio de tantos e tantos e tantos, né? Então vamos contar com a sorte nesse pedaço aí, né? Então eles dizem que estão abatendo OVNIs, né? Blá, 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 blá. Eu acho isso uma grande piada. É uma grande piada, né? O universo e seus habitantes são energias camufladas, minha gente, tecnologias desconhecidas e misteriosas. Sabemos quase nada a respeito. Não sabemos quase nada. Não sabemos quase nada, né? Nós estamos engatinhando nessa história, né? Agora com muito desespero, né? Nós queremos saber mais e mais e mais e mais. Agora é tudo muito rápido. Nós queremos respostas para ontem, não é? Imagine em 1971, quando Chico desvendou o que haveria de acontecer muito além dos 50 anos. Muito, muito, muito além desses 50 anos. Né? Algumas pessoas acham que foi uma bobagem, Chico pisou na maionese, lá, quando falou da data limite, mas não, absolutamente. Nós percebemos nitidamente, né, que não cumprimos aquilo que deveríamos ter cumprido, e as coisas, depois dessa tal de data limite, 2012, a coisa pegou fogo, né? As coisas foram se tornando muito estranhas, até que chegamos final de 2019, entrada de 2020, e aí então explodiu, né? Todos os acontecimentos, né? Parece que tudo, né? Starlink, essa quantidade gigantesca de satélites, essa quantidade gigantesca de naves, né, foguetes, né, aqui da Terra, indo lá para o espaço, um atrás do outro, SpaceX, surgiu o tal de Elon Musk, que não sei de onde surgiu do nada também, de repente ficou em evidência, e tudo explodiu de repente, e a nossa natureza também, juntamente com tudo isso, a nossa natureza também. E a humanidade, percebe-se que existe uma quantidade de pessoas
muito antenadas, muito espiritualizadas, muito ligadas, né, nas coisas que estão acontecendo e tentando entender, estudar, pesquisar, evoluir, ao passo que existe uma outra turminha que estão no mundo da lua, como a gente costuma dizer, né? É uma forma de dizer, né? Estão no mundo da lua, estão pisando em ovos, né? Continuam ainda olhando para o seu próprio umbigo e não percebem o que está acontecendo à volta, porque é hora de acordar, né? Bom, em 1971, quando Chico desvendou que haveria de acontecer muito além dos 50 anos, e o que está por vir, minha gente? Por isso, o tempo é de acordar, acordar. Nada mais será como antes. Demos um passo à frente, nós demos um passo à frente, sim. Todos precisam acompanhar, e ai daqueles que não o fizerem. O tempo de mudança chegou. Novos aprendizados estão aí para todos. Só não procura quem não quer, não é? Mas a espiritualidade cobra, né? Nós sabemos muito bem disso. Né? Aqueles que não acompanharem essa grande mudança pela qual estamos passando, sofrerão muitíssimo, muitíssimo. Eu tenho muita pena dessas almas, tá? Que não estão acordando em tempo. Nós falamos acordar, mas é um despertar de consciência, uma questão de evolução, que parece que algumas pessoas ainda são muito primitivas, não é? A oportunidade é dada e é melhor aproveitá-la. O quanto antes, estudando, pesquisando, pois o tempo de mudança chegou. Mudança de comportamento, mudança de lugar, mudança de ideologias, tentar evoluir, entender, participar, ajudar, motivar, levantar os desajustados, dando as mãos, orar. Orar muito, nós precisamos orar muito, gente. Colocar os joelhos no chão, pedir clemência, misericórdia, amar ao próximo, perdoar. Poxa vida, perdoar, ter fé, fazer caridade, porque o tempo é chegado, minha gente. Somos todos sementes das estrelas, sonhando com a nossa volta para casa. Pois é, isso não é lindo? Vamos fazer uma reflexão a respeito disso tudo. Né? Essas coisas que nós percebemos, né? Que sempre aparece alguém com um espírito assim extremamente elevado e que nos deixam mensagens, né? Assim como o Chico nos deixou. Mensagem incrível, né? Que nós devemos sim aproveitá-las, tá bom, minha gente? Espero que vocês entendam e façam uma reflexão a respeito, né? Que o momento é chegado e devemos nos prepararmos realmente. Então, até a próxima semana. Um grande beijo a todos. Namastê.